ela ataca os neurônios motores superiores, aqueles que controlam o movimento, e atacam os neurônios inferiores, que são aqueles que enviam fibras nervosas da medula espinhal para a movimentação do corpo, causando a degeneração progressiva dos neurônios até a sua morte. Nos casos mais avançados da doença, pode causar na pessoa a paralisia. Com a progressão da doença, as mãos começam a atrofiar, os antebraços, os braços, a musculatura da faringe, da laringe são afetadas também. Posteriormente, os membros inferiores começam a ser afetados, como o andar, o marchar, ou seja, só os músculos voluntários que são atingidos. Os aspectos que contribuem para o avanço da doença são não procurar ajudas específicas, como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neurologistas. Por ser uma doença complexa, não há um fator específico para desencadeamento da morte dos neurônios, mas alguns fatores que podem estar relacionados são fatores ambientais, fatores genéticos, lesão mitocondrial, infecções por vírus e autoimunidade. Eu sou a Eulália e eu vou falar sobre o tratamento e a cura para ela, a esclerose lateral amiotrófica. Bom, infelizmente o prognóstico para ela ainda é letal, né? E a ausência de tratamento para a mesma faz com que todo cuidado seja paliativo. Existe o tratamento com o Rinuzole, que é um medicamento que foi aprovado em 1996. E ele torna a evolução da ELA mais lenta por aproximadamente 2 anos. Né? Ele aumenta o tempo de sobrevida do paciente de 6 meses a quase 2 anos. Esse tratamento, esse medicamento, como todos os outros medicamentos, ele tem os efeitos colaterais dele, né? Ele pode causar anorexia, tem os efeitos gastrointestinais e entre outras coisas. E também é contraindicado para gestantes ou mulheres que ainda estão amamentando. Existe também o tratamento com células troncos, né? Tem uma terapia de alta potência com células troncos, que é na Tailândia, eles chamam células troncos de Bake, e ele trata essas doenças de neurônios motores, como a esclerose lateral amiotrófica e também a esclerose lateral primária. Esse estudo é desde 2005. Em 2015, eles aprimoraram o protocolo e começaram a usar 2 combinações de células troncos, que é as células troncos do sangue do cordão umbilical e as células troncos mesenquimais. Nessa terapia, né, as melhorias que podem ter com ela é que o paciente vai ter uma melhor coordenação motora, melhor equilíbrio, o tônus muscular, vai estar mais a força dele, né? Ele vai retardar a progressão da doença, né? Como eu disse, é um tratamento, não é uma cura. A esclerose lateral amiotrófica não tem cura. E as células troncos no Brasil ainda não foram aprovadas, mas já tem estudos. Existem alguns locais que já realizam estudos clínicos, né? Não foram aprovados, mas eles estão recrutando pessoas para poder começar a participar desse estudo. E como melhor opção, né, é o tratamento multidisciplinar, que é tratamento que vai envolver enfermeiros, né, naquela ajuda com o paciente, fisioterapeutas, que são muito importantes, porque como os músculos ficam atrofiados, os fisioterapeutas é uma chave essencial para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E vai ter também o serviço social, né, psicólogos, né, muitos pacientes que recebem o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica desenvolvem a depressão. E também existe o tratamento com a ventilação não invasiva, né, que vai dar uma melhora na insuficiência respiratória do paciente. E é isso. A esclerose lateral amiotrófica não tem cura, mas ela tem um tratamento. Oi, me chamo Mariana Camargo e vim falar sobre os índices de casos de esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. A ELA é uma doença que atinge a função muscular, e o índice de casos dela é baixo, cerca de 1,5 para cada 100 mil habitantes.
No mundo, o índice é de 3 a 8 casos para cada 100 mil habitantes. A ELA é uma doença que o surgimento dos primeiros sintomas é mais ou menos aos 52 anos de idade. E os pacientes vivem em média de 3 a 5 anos após o diagnóstico. 20% dos pacientes, eles vivem por 5 anos ou mais. Cerca de 10% dos pacientes vivem 10 anos. É bem raro pacientes que vivem mais do que 10 anos, mas é possível sim. A ELA é uma doença que os homens são mais atingidos. Cerca de 60% dos casos são de indivíduos do sexo masculino. 90% dos casos em 90% dos casos não se sabe o motivo da doença. Mais de 5 a 10% se sabe que a ELA é transmitida de forma familiar, é algo na genética. Meu nome é Camila e eu vou estar complementando um pouco do que foi dito a respeito da esclerose lateral amiotrófica. Assim, um dos primeiros relatos que se tem conhecimento dessa condição foi lá pelo século XIX, por aí. E assim, uma época que dá pra gente ter uma noção que o conhecimento a respeito dessas síndromes, dessas doenças raras, é um pouco limitado, E com isso, a pessoa ia definhando até virar óbito, porque querendo ou não, era difícil, Até hoje é um pouco complicada a questão do tratamento da esclerose lateral amiotrófica. E a expectativa de vida das pessoas naquela época era bem curta. E assim, com o passar do tempo, com os avanços da medicina, foi se coletando dados, os relatos, que foram sendo publicados, e isso ajudou muito, na questão do entendimento da doença, porque foi pegando padrões de sintomas, e isso ajudou bastante na questão do diagnóstico, e dos sintomas, para conhecer mesmo a doença. E assim, embora não possua cura, existem alguns tratamentos, como a fisioterapia, que auxilia, no retardo da progressão da doença, E isso ajuda na questão da expectativa de vida da pessoa, porque alguns métodos, ajudam, por exemplo, a pessoa não perder os movimentos de forma tão rápida, Que nem eu tô vendo uns vídeos, como vivem as pessoas que têm essa síndrome, e teve uma mulher, um caso específico que me chamou bastante atenção, de uma mulher que foi diagnosticada aos 18 anos, e ela já convive com a doença há 15 anos, E assim, ela fala de forma não tão perfeita, Mas ela ainda se comunica e perdeu alguns movimentos das mãos, assim, de forma uma forma lenta, Comparado com outras pessoas que, questão de 2 anos, já estava acamado. E isso graças à fisioterapia e alguns tratamentos, que ela foi fazendo. E assim, nos dias de hoje, a terapia celular, ela vem gerando grandes expectativas, Não só na questão da esclerose lateral amiotrófica, mas também de outras doenças degenerativas, Porque, como a gente sabe, a célula embrionária, ela tem a capacidade, de se modificar e se transformar em qualquer outro tipo de célula. E o objetivo deles é aplicar essas células na pessoa que possui uma condição degenerativa, e essa célula substituir a que foi lesionada. No caso da esclerose lateral amiotrófica, as células do sistema de uma forma lenta, Comparado com outras pessoas que, questão de 2 anos, já estava acamado. E isso graças à fisioterapia e alguns tratamentos, que ela foi fazendo. E assim, nos dias de hoje, a terapia celular, ela vem gerando grandes expectativas, Não só na questão da esclerose lateral amiotrófica, mas também de outras doenças degenerativas, Porque, como a gente sabe, a célula embrionária, ela tem a capacidade, de se modificar e se transformar em qualquer outro tipo de célula.
E o objetivo deles é aplicar essas células na pessoa que possui uma condição degenerativa e essa célula substituir a que foi lesionada. No caso da esclerose lateral amiotrófica, é as células do sistema